Manifestação no Alto Vale. Indígenas destroem sede de barragem em José Boatê em protesto pela construção de moradias na localidade. Perseguição e prisão na capital. Motorista foge da Polícia Rodoviária Federal, invade praia no norte da ilha e passa quase 2 horas na água. A inflação em Florianópolis. Custo de vida na capital registra alta em fevereiro, puxado por setores como educação e transportes. Campeonato Catarinense. Avaí derrota o Figueirense nos pênaltis e garante última vaga nas semifinais da competição. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade desta quinta-feira com o protesto de indígenas na barragem norte em José Boatê, no Alto Vale. A sede da barragem foi destruída. O grupo veio de várias aldeias para o manifesto na barragem. Os indígenas cobram do governo do estado obras que foram prometidas em acordos, como melhorias em estradas, construção de pontes, casas, entre outras ações. Essa estrada aqui é o principal acesso, a principal ligação para as aldeias mais povoadas da terra Laclanô-Chocleng. Palmeira, Coqueiro, Figueira, Toldo, entre outras. E em época de enchente, toda essa área fica inundada. A gente vê a barragem norte lá atrás com o vertedouro. Então essa é a bacia da barragem. Aí os indígenas ficam sem a estrada, não tem mais como se deslocar de um lado a outro, perdem o direito de ir e vir. Por isso eles cobram há tantos anos, durante todas essas décadas, eles vêm lutando por essas obras compensatórias, entre elas uma ponte nesse local, para que eles possam ir de um lado a outro, não fiquem isolados e enfrentem todos esses transtornos. Nós precisamos sentar, conversar como pessoa civilizada e responsável por uma barragem que não só atrapalha a comunidade indígena, mas também a sociedade. Precisa respeitar a sociedade pelos direitos que tem e a comunidade que deu sua melhor terra para atender a sociedade. Em janeiro, o governo do estado assinou ordem de serviço para a manutenção da barragem norte. Está prevista uma reforma nos sistemas de acionamento das comportas. Trabalho orçado em R$ 265 mil, com prazo de execução de 2 anos. Sobre a reivindicação dos indígenas, a Defesa Civil Estadual informou que não vai haver manutenção neste momento e que trabalha para cumprir as decisões da Justiça o quanto antes. Em Joinville, a polícia prendeu um dos maiores ladrões de veículos da região. Os detalhes com o repórter William Tenório. As investigações começaram em janeiro deste ano, logo após uma série de furtos de veículos em Joinville. Com o levantamento de informações, a polícia identificou um homem de 42 anos que já possuía um mandado de prisão em aberto no Paraná. Imagens de câmeras de monitoramento flagraram uma das ações do criminoso, que furta um veículo estacionado em frente a um comércio. Segundo a polícia, somente durante o feriado de carnaval, o homem furtou, no mínimo, outros 5 veículos em Joinville e no litoral norte catarinense. Segundo a equipe do delegado Murilo Batalha, é um dos maiores, se não o maior do estado. Em um dia, eu não sei se vocês tiveram acesso ao vídeo, onde ele subtrai veículos, são 40 segundos para ele levar um veículo, sempre veículo de luxo, né? Então, em um dia, ele chegava a fazer 4, 5 subtrações. Ainda segundo a delegada, nos últimos anos, o criminoso já havia sido preso outras 5 vezes pela Polícia Civil de Santa Catarina. Em todas as ocasiões, ele foi condenado e agora, mais uma vez, ele está no Presídio Regional de Joinville. William Tenório, para o Band Cidade. A Polícia Militar apreendeu 10 quilos de cocaína na madrugada desta quinta-feira em Balneário Pissarras, litoral norte do estado. Foi no centro da cidade. Além da cocaína, os policiais apreenderam cerca de R$ 300 mil em dinheiro e R$ 26 mil em cheques. 3 homens de 35, 40 e 34 anos de idade foram presos em flagrante. Todos já tinham passagens pela polícia. O trio foi levado para a delegacia e vai responder por tráfico de drogas. E policiais rodoviários federais apreenderam no início da tarde desta quinta-feira mais de 1 tonelada de maconha. Um homem foi preso em flagrante. A apreensão ocorreu na BR-282 em Lages, na Serra Catarinense. Os policiais abordaram uma caminhonete e encontraram os tabletes do entorpecente no porta-malas e no banco traseiro, cobertos por panos pretos. A caminhonete havia sido roubada em Maringá, no Paraná, e circulava com placas clonadas. O veículo também possuía um rádio amador instalado no painel, por meio do qual o motorista se comunicava com outros criminosos. O homem de 35 anos de idade, preso em flagrante, confessou que levava a maconha do interior
interior do Paraná para o litoral catarinense. Ele foi levado para a Polícia Civil de Lages. E um turista foi preso na manhã desta quinta-feira, após fugir da Polícia Rodoviária Federal, jogar o carro que dirigia no mar da praia de Canasvieiras, norte da ilha, e tentar nadar para escapar da prisão. Policiais rodoviários federais que estavam a caminho de um treinamento na Universidade Corporativa da instituição, na SC 401, flagraram um carro em alta velocidade e em manobras arriscadas. Os agentes deram ordem de parada, mas o motorista fugiu. Ele furou o cruzamento sem preferência e trafegou pela calçada. A perseguição terminou quando o motorista abandonou o carro no mar da praia de Canasvieiras e se atirou nas águas. Ele nadou por quase 2 horas até que foi capturado. Segundo a polícia, o motorista não conseguiu fazer o teste do etilômetro. O homem de 39 anos veio do Rio Grande do Sul há uma semana para o feriado do Carnaval. Ele foi levado para a delegacia. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou os números da Operação Carnaval 2025. As informações com a repórter Gabriela Mariotto. Olá, Rodrigo. Olá a todos que acompanham a gente aqui no Band Cidade. Ao todo foram 6 dias de operação da PRF aqui nas rodovias federais de Santa Catarina. E nesses 6 dias foram realizadas mais de 11 mil abordagens a veículos. Então foram abordados motoristas dirigindo sob o efeito de álcool, realizando ultrapassagens em locais proibidos, utilizando o celular ao volante, sem utilizarem o cinto de segurança, também crianças sendo transportadas sem cadeirinha e veículos dirigindo acima do limite de velocidade. A PRF, nesses 6 dias, registrou uma diminuição no número de acidentes, de feridos e também de óbitos em comparação ao carnaval do ano passado. Então, no carnaval deste ano, foram registrados 126 acidentes nas rodovias federais, uma diminuição de cerca de 25% quando comparado ao ano passado. 142 pessoas se feriram, um número que também está em queda, já que ano passado foram 192 feridos. E no carnaval deste ano, infelizmente, registramos 7 óbitos nas rodovias federais aqui de Santa Catarina, que também é um número em queda, já que ano passado foram registrados 8 óbitos. Então, essas 7 mortes aconteceram na BR-470, em Curitibanos, Navegantes e Pouso Redondo, na BR-280, em Três Barras e Guaramirim, na BR-101 em Laguna e na BR-282 em Erval Velho. De Florianópolis, Gabriela Mariotto para o Band Cidade. E a seguir por aqui a análise política de Cláudio Prisco Paraíso e os números da inflação em Florianópolis relativos ao mês de fevereiro. E ainda hoje, recorde na recepção de turistas estrangeiros impulsiona contratações nas áreas de hospedagem e alimentação em Santa Catarina. Os detalhes após o intervalo, eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade, hora do comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Jornal. Tudo bem, Prisco? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. As atenções convergem para o Palácio Residencial. É de lá que Jorginho Melo vai nomear o novo Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público em Santa Catarina. Aqui nós temos o governador ao centro, à direita, o atual procurador-geral, Fábio Trajano, e à esquerda, o decano do MP catarinense, Pedro Stein, que já foi procurador-geral. Ontem entregaram ao governador a lista tríplice, mas com apenas 2 nomes. São eles: o próprio Trajano e também Vanessa Cavalazzi, ela que disputou como uma alternativa à permanência do atual chefe do Ministério Público. Telão, Fernando da Silva Comim foi o antecessor de Trajano e há 2 anos atrás colocou os seus 3 candidatos na lista. Trajano em primeiro e os outros 2 com uma diferença inferior a 10 votos. Naquela eleição, Vanessa já apareceu
e ficou na 4ª posição, preparando-se para o pleito seguinte. Só que Comim não se envolveu nesse processo eleitoral. Ele assumiu uma posição de relevo em Brasília, na Associação Nacional, aliás, o Conselho Nacional do Ministério Público, e se distanciou de Trajano. Próximo telão. Aqui foi o debate entre os dois candidatos na segunda-feira passada, não essa, a outra, promovido o debate pela Associação do Ministério Público de Santa Catarina, que sustenta e já fez chegar ao governador a tese de que o mais votado precisa ou deveria ser nomeado. Próximo telão. Aqui nós temos o colégio eleitoral, presidido por Pedro Stein, anunciando o resultado da eleição da sexta-feira passada. Próximo telão. Aqui é justamente ontem a reunião do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, que confirmou, homologou a eleição e produzindo um documento que foi entregue, como vimos no início, ao governador, a quem cabe a nomeação. Vamos lá? E aí, para encerrar, o auditório do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos 4 ministros estão politizando o processo de escolha, fazendo ligações ao governador. O marido de Cavalazzi, Vanessa Cavalazzi, atua no gabinete de Edson Fachin. E ministros estão pedindo por ela. Criou um clima extremamente desfavorável aqui entre os promotores e procuradores. Afinal de contas, é uma interferência absolutamente inconveniente, inadequada e que mostra que os magistrados da Suprema Corte, que deveriam ter uma postura de sobriedade, muito ao contrário, se envolvendo em questões políticas. O que se aguarda é que o governador não se deixe levar por pressões completamente descabidas. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. A inflação medida pela ESAG e o DESC na capital catarinense teve alta no mês de fevereiro. Vamos ver os dados do índice do custo de vida aqui no nosso telão. Em fevereiro, o custo de vida aqui na capital do estado registrou uma alta de 0,62%. Houve até uma redução importante de 0,58 ponto percentual frente ao indicador de janeiro. Já em relação a fevereiro do ano passado, uma leve alta, 0,03 ponto percentual, quase estabilidade. No acumulado do ano, janeiro a fevereiro, alta de 1,83%. E nos últimos 12 meses até fevereiro, alta de 6,66%. E vale ressaltar que este índice 6,66 é bem acima do teto da meta de inflação fixada pelo Banco Central, que é de 4,5%. E quando se olha para os setores pesquisados, fevereiro é mês de volta às aulas. Resultado, mensalidades escolares subiram 10%, livros 8,45%, papelaria 5,3%. Tudo isso puxou o setor da educação para uma alta bastante expressiva de 8% no mês de fevereiro, segundo a ESAG e o DESC. O setor de transportes também teve uma alta importante, uma alta de 1,15%, segundo a ESAG, puxada pelos combustíveis, que subiram 4,67%. O item alimentação subiu 1,02% no indicativo do mês de fevereiro, aí é o dobro dos 0,51% de janeiro. Batata inglesa, melancia, mamão, ovos, café em pó foram os produtos que mais subiram de preço. E entre os setores com queda nos preços, destaque para saúde e cuidados especiais, 2,69% de queda, e também artigos de residência, 1,30% de redução nos preços. Olha só, patrões e empregados chegaram a um acordo e o piso salarial regional em Santa Catarina vai ser reajustado.
O acordo foi fechado nesta quinta-feira entre representantes de empregadores e trabalhadores. O reajuste médio para as 4 faixas do piso regional ficou em 7,27%. A primeira faixa salarial passa de R$ 1.612,26 para R$ 1.730. A segunda faixa, dos atuais R$ 1.670,56 para R$ 1.792. A terceira muda de R$ 1.769,14 para R$ 1.898. E a quarta faixa passa de R$ 1.844,40 para R$ 1.978. Pelo 16º ano consecutivo, patrões e empregados chegam a um consenso quanto aos reajustes. Mais uma vez e pela 16ª vez consecutiva, estamos acertando entre as partes envolvidas o valor de referência para as classes inorganizadas. É uma diferença que ocorre em Santa Catarina que não ocorre nos outros estados, em que há um terceiro dando os valores que podem ser definidos pelas partes envolvidas. Então, aqui em Santa Catarina, felizmente, tanto o patronal quanto o laboral chegaram novamente a um consenso e temos novamente um piso mínimo regional definido entre as partes envolvidas. A proposta vai ser enviada ao governo do estado, a quem cabe o envio do projeto de lei com o reajuste para análise da Assembleia Legislativa. Politicamente é um reajuste muito bom, financeiramente é muito bom também para os trabalhadores. E eu acho que foi uma demonstração de maturidade, tanto por parte das entidades de trabalhadores, como por parte dos empresários. A seguir por aqui, tem esporte no Band Cidade, Brusque em campo pela segunda fase da Copa do Brasil. Daqui a pouco as informações. E no Campeonato Catarinense, Avaí vence o clássico com o Figueirense nos pênaltis e carimba o passaporte para as semifinais da competição. Os detalhes após o intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade. Você confere agora as informações do esporte. Campeonato Catarinense, o Avaí derrotou o arquirrival Figueirense nos pênaltis no clássico de ontem na Ressacada e está na semifinal. No estádio da Ressacada, mais de 13 mil torcedores viram o Avaí sair na frente. Aleph Manga recebeu o passe de Marquinhos Gabriel e tocou no canto do goleiro Fabrício para fazer Avaí 1-0. Tylon foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Aleph Manga bateu e o goleiro Fabrício fez grande defesa. Cruzamento de Nicolas para a área. O goleiro César viu a bola passar e Felipe Augusto aproveitar para fazer o gol do Figueirense. Tudo igual. E ficou assim no tempo normal. Avaí 1, Figueirense também 1 e decisão da vaga na semifinal nos pênaltis. Nas cobranças, o goleiro César defendeu o chute de Camilo e o zagueiro Líger bateu para fora. Marquinhos Gabriel fez a quarta cobrança e garantiu a vitória dos donos da casa por 4-2. Festa na Ressacada e Avaí classificado para as quartas de final do Campeonato Catarinense. Bom, e com a definição dos 4 semifinalistas, os duelos já estão estabelecidos. Neste sábado, às 4h30 da tarde, o Santa Catarina enfrenta o Avaí no estádio Alfredo Kriek, em Rio do Sul. E no domingo, 5 horas da tarde, a Chapecoense recebe o Joinville no estádio Josué Anoni, em Xanxerê. Duelos em jogo único, a exemplo das quartas de final, e se houver empate no tempo normal, decisão da vaga na grande final nos pênaltis. E agora a gente fala da Copa do Brasil. Hoje tem Olaria e Brusque pela segunda fase da competição. Para o duelo contra os cariocas, o técnico Felipe Gouveia tem a equipe completa, sem desfalques por lesão ou suspensão. De quebra, o treinador vai poder contar com reforços recém-contratados. O lateral esquerdo Ítalo, o atacante Neisser Acosta, o lateral direito Simon Contreras, o zagueiro Thiago Freitas e o atacante João Veras. O time vem de eliminação no Campeonato Catarinense para a Chapecoense e concentra forças para avançar de fase na competição nacional. Olaria e Brusque se enfrentam hoje às 9h30 da noite no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Se passar para a terceira fase, o Brusque vai receber R$ 2.300.000 como premiação. Os gols e os melhores momentos dessa partida Olaria e Brusque no Rio de Janeiro pela Copa do Brasil você confere amanhã, 12h30, com o João Paulo Cardoso no Jogo Aberto SC.
Mudando de assunto, Santa Catarina registrou crescimento na geração de empregos nos setores de hospedagem e alimentação durante essa temporada de verão. A contribuição dos turistas estrangeiros foi essencial para o setor alcançar esses resultados. Durante essa temporada de verão, muita gente trocou o português pelo espanhol no litoral de Santa Catarina. Até um portunhol tem sido arriscado por aqui. Somente em janeiro, o estado recebeu quase 200 mil turistas estrangeiros, uma marca histórica durante a temporada de verão. Para atender os hóspedes vindos de países vizinhos, este hotel na região central da cidade conta com funcionários de diferentes países. A gente pode dizer que a gente já tem até uma equipe mista, porque já temos alguns argentinos, alguns estrangeiros trabalhando aqui. E pelo tempo também que o pessoal do contato direto com o hóspede tem, eles já falam quase todos o espanhol. O aumento no fluxo de turistas tem aquecido a economia catarinense e, com isso, gerado mais emprego. Somente no mês de janeiro foram 23 mil novas vagas de trabalho aqui no estado. E os destaques são os setores de hotelaria e alimentação. Mesmo com a temporada de verão chegando ao fim, as expectativas continuam positivas em relação ao pleno emprego aqui no estado. O presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, a FACISC, explica que a economia dissipada e plural do estado proporciona o aproveitamento da mão de obra em outros setores da economia, como o setor industrial. Então, um está mais aquecido e quando ele se desaquece, você acaba conseguindo migrar e você acaba conseguindo ocupar essas pessoas, esses trabalhadores para outros segmentos. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Reveja todo o nosso conteúdo no portal TVBV Online. QR Code está na sua tela. Acesse e fique muito bem informado. Vem aí o Jornal da Band. E para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite. A gente se encontra aqui amanhã, depois do Brasil Urgente. Até mais, tchau, tchau.